Começou a sua carreira como estrela dos filmes adultos? Começou em 2016 e eu comecei para esquecer de um ex que é uma pessoa assim bem legal e tudo, mas só que eu me sentia muito insegura porque eu tinha emagrecido, estava em festas eletrônicas e aí às vezes ele leva para algumas meninas mais marombadas e etc. E aí ele sempre falava assim, a gente ficou um ano, aí ele sempre falava assim, nossa, você tem o seu sexo é como se fosse de atriz pornô. Ele falava sempre assim pra mim, eu, como assim? Ele, é porque você faz anal e eu sou bem dotado e você não reclama, a maioria das meninas reclamam muito. E você nunca reclamou, assim, eu, mas por que como atriz? Aí ele, é porque você não vê filme? Eu, não vejo filme. Ele, mas é uma coisa muito comum entre os homens, assim, eu sempre vejo antes de dormir. E é uma coisa que eu curto, assim, eu me relaxo e tal. Eu, tá, mas eu não gosto de ficar vendo filme. Aí ele, mas você tem um desempenho como atriz. Aí eu, tá bom. Aí eu não comentei mais sobre isso. Só que, assim, eu tive uma relação sexual muito boa com ele. Não tive, assim, brigas e tal, às vezes só ciúmes mesmo. E aí ele sempre falava que eu era ciumenta, que nada que eu falava era verdade. Aí, enfim, mas a gente não teve um problema sério. Era só aquela coisa da minha insegurança. Sim. E também porque eu tinha emagrecido, então eu não estava me achando com a autoestima alta, assim, para falar, não, ele não tá olhando para aquela menina na festa de eletrônica, enfim. Coisas assim, meio bobas, mas que para mim eu fiquei sentida. Aham. E eu quis, de uma certa forma, esquecer. E como a gente tinha um sexo muito bom, eu não conseguia esquecer no meu trabalho. E aí, assim, eu já tinha. Eu comecei em 2010 como acompanhante no Rio de Janeiro. E Aham. em 2014 que eu frequentei essas festas eletrônicas e foi quando eu conheci ele. E final de 2014, para ser mais exata, em outubro. E, de uma certa forma, quando eu conheci essa pessoa, assim, eu pensei assim, eu tive tantas relações no meu trabalho como acompanhante, por que será que com ele eu não consigo esquecer e não consigo, sei lá, tocar minha vida, eu fico dependente do sexo dele e de ficar com ele, já que eu não estou me sentindo bem, estou me sentindo insegura. Por que eu não consigo? Então, assim, não tinha nenhum tipo de refúgio. Eu poderia ter uma relação com uma pessoa e não conseguir esquecer. Uma pessoa no meu trabalho. Então, falei, será que é porque eu já estou acostumada com o meu trabalho? Será que, de repente, fazer alguma coisa diferente vai ser algo que... Porque você ser acompanhante, assim, são coisas, assim, um pouco repetitivas, assim. E daí... Imagino. e daí, assim, tem uma hora que se não tiver alguma coisa diferente, fica tudo muito igual, sabe? Então, assim, às vezes você procura um refúgio ali para esquecer alguma coisa que te, sei lá, que você esteja triste, que era o caso do meu ex, e não, você não encontra pelas situações repetitivas. Eu pensei comigo, de repente um mundo diferente, alguma coisa que eu nunca experimentei, vai que eu consiga, porque realmente eu sempre fui muito apegada ao sexo. E aí, quando eu conheci ele, que eu tive essa relação muito forte com ele, e ele chegou a fazer esse comentário, eu pensei, olha, como é que eu faço para entrar nesse ramo? Será que esse ramo vai me trazer uma, uma coisa diferente? Eu vou conseguir esquecer dele? Vai me trazer, sei lá, eu quero conhecer um pouco esse mundo, quero saber se eu, experimentando pessoas desse ramo, vou conseguir esquecê-lo. Eu falei isso assim, brincando, sem pensar em ser famosa, só assim, quero ver o que vai dar. Sim. Aí uma pessoa me deu o zap de um diretor aqui no Rio. O diretor pediu exames, pediu fotos. E aí eu fui aprovada, porque tem que estar com os exames negativos. E você. E a foto, assim, você não pode ter muitas marcas, assim. Tem algumas atrizes que têm, mas de preferência, assim, que a pessoa já não tenha muita. Assim, eles olham para ver se a pessoa tem marca de cesárea. Às vezes a pessoa tem, só que assim, de preferência que não tenha. Aí ele olhou as fotos e gostou. E aí ele me chamou. Aí ele falou: olha, você vai fazer 2 cenas num dia e você tá com coragem, tá tranquila pra fazer? Eu falei: tô. Aí ele: será que você vai conseguir relaxar? Tal. Eu falei: vou. Porque ele tinha me mostrado umas cenas assim antes. Aí eu falei: parece fácil. Sendo que eu nem prestei tanta atenção assim nas cenas. Eu olhei assim, mas não olhei com visão técnica. Aham. Aí tá. Aí sendo que a primeira cena foi logo assim, tipo um ator bem dotado. Não é uma discriminação do pornô a quem não é dotado. Sim, sim. É pelo fato de, para o ângulo da câmera, a pessoa conseguir ver de fato o que está acontecendo. Se Aham. for muito assim pequeno, a câmera não vai conseguir visualizar o que está acontecendo na cena. Mas Entendi. é só por esse motivo. Então esse Entendi. ator
é tipo um negão mesmo, bem dotado, assim como o meu ex. E essa produtora trabalha com cenas bem hardcore, que é tipo o estilo do meu ex. Então, quando eu fui fazer cena com ele, eu não pensei, é trabalho. Tipo, eu gostei da pegada dele. E daí foi assim. Ele me pegou tão bem, que eu não tava mais lembrando do meu ex. Mais por ser um apego sexual, não um apego Sim, sentimental. entendi. E aí, quando eu vi, eu falei, nossa, que maravilha, ele tem a mesma pegada. Tipo, eu gostei. Aí eu, nossa, o pornô é isso, assim? Aí, tipo, o diretor falou sim, eu falei, nossa, eu tô apaixonada. Tudo que você começa é sempre assim, pelo menos pra mim, é aquela coisa, nossa, os olhos brilham. Hoje eu já tenho 5 anos como atriz, eu já tô mais tranquila. Mas quando eu comecei, eu falei, nossa, eu tô num mundo perfeito, um mundo encantado do pornô. Foi mais ou menos assim. Então eu Você fiquei tava se divertindo, maravilhada. né? Tava Não era realizada. trabalho, não era trabalho, era tipo o que eu estava sentindo. Então eu me entreguei muito assim. E quando eu consegui, na primeira cena, esquecer dele, eu cheguei a ficar com esse ator, a gente ficou mais ou menos um mês. Aí depois eu conheci outras produtoras, aí viajei e eu conheci outros atores. Eu tava muito, tipo, ninfo nessa época, porque eu falava, nossa, que maravilha com esses atores, como eles fazem bem e tal. Então eu fiquei muito nesse vício, essa coisa de ser ninfomaníaca. Então eu fiquei, assim, feliz, satisfeita. E além de tudo, É a melhor maneira de satisfazer uma ninfomaníaca, né? Trabalhar com pornô. hoje em dia eu já não sou, mas no início, assim, porque eu já tive muitas relações, então você acaba ficando mais calma, você não fica naquela sede toda. Mas no início eu fui de corpo e alma, eu fui na intensidade mesmo. E antes, que eu era só uma acompanhante, eu também sempre fui na intensidade, sempre tive muitas relações sexuais com muitos clientes. Eu sempre era muito procurada.